É o Bobsauro. E aí, pessoal, voltando aqui do intervalinho não planejado, né? Vamos falar aqui do parte para acabar o vídeo, né, de condições de contorno, né? Então, supõe qual é a situação. Suponha que você tem dois dielétricos. Aqui não tem nada, não precisa ser, não precisa ter saber a relação entre P e E, né? Pode valer vale, obviamente, né, para o caso homogêneo e linear homogêneo, mas para qualquer tipo de material. Então, dois dielétricos quaisquer. E a questão é que tem dois dielétricos que estão estocando, né? Então, você tem uma região que tem um dielétrico 1 e outra região de dielétrico 2. Então, tem a interface, né, onde passa do 1 para o 2. Aqui embaixo é 1, ali em cima é 2. Né? Então, vamos supor que na interface, eventualmente, a situação mais geral que você pode ter é que, além de ter o dielétrico e o outro, você tem uma densidade de carga que não faz parte do dielétrico, livre. Você pode salpicar a carga ali, você tem um dielétrico, bota a carga e bota o dielétrico em cima, né? Então vamos assumir a priori. Geralmente não tem essa carga, mas pode ter. Aí o que a gente vai ver? Vamos analisar o vetor D, né? o Dzão, lá, o deslocamento elétrico. Então imediatamente abaixo aqui, no 1, vamos supor que ele tem um vetor, ele é D1. Imediatamente aqui acima, quando chega o dielétrico 2, ele é um 2, um D2. Esse N eu botei aqui normal, né, a interface, eu botei de 1 para 2, é só porque eu escolhi, né? Pode ser, tanto faz, não tem para dentro e para fora aqui, né? O 1 não é melhor que o 2, o 1 está saindo do 1 para o 2, é só um jeito de desenhar. Então, estão pegando uma superfície gaussiana, um cilindrinho, é a pillbox, né? De altura H. E a areazinha A areazinha pequenininha, esse H a gente vai tomar a zero, porque a gente quer saber exatamente na interface. Então aqui seria esse D1 na tampa de baixo e o D2 está na tampa de cima, né? Então pela lei de Gauss, né, você vai integrar lá aqui com carga livre. Então a carga aqui você tem uma areazinha A na interface, só aqui que tem carga livre, então aqui seria essa carga livre na interface vezes a área. Agora você vai pegar esse H e na zero, virou só a tampa de cima e a tampa de baixo, né? H é muito, muito pequeno, então não tem campo saindo pelas laterais, né? Esse campo aqui D. Porque você matou a lateral, né? Você matou o corpo do cilindro, são duas tampas amassadas. Então na tampa de cima, esse cara da componente normal superfície, né, vai ser o que no meio 2. E na tampa de baixo vai ser o 1. Por que é menos? Porque eu estou dizendo que o N está para fora, né? Eu estou botando o N na direção do 1 por 2. Então aqui é N, o que eu estou chamando de N aqui, né, é esse vetor para cá. Mas quando você faz essa conta aqui, talvez aqui ficou mal feito, né? Esse N é o normal da tampa. Então aqui o N no meio 2 é o que eu estou falando de N, e o no meio 1 é menos N, porque ele é o contrário, para baixo. Então por isso que esse é menos DN2, menos DN1. N aqui corresponde a isso, esse N aqui, né? Então por isso que está ao contrário, porque esse cara é para cima e aqui o cara, esse normal daqui, seu N2, sei lá, para baixo. Isso deu para entender. Então os As aqui cancelam a área, né? E ficou isso, né? Então essa diferença dos Ds, ele é proporcional à carga livre que tem aqui, né? Então se você não tem carga livre, que é a situação geralmente ok, esse campo de deslocamento elétrico ele é contínuo, né, a componente normal, né? Mas o campo elétrico não, né? Se o meio é linear homogêneo, aqui aquele D é epsilon do meio 2, o campo elétrico ali no meio 2, normal. E aqui o campo é o epsilon do meio 1, e aqui é o normal do campo 1, né? Então se esse cara não é zero, esse cara é descontínuo, mesmo se não tiver carga livre, o campo elétrico é descontínuo, né? Porque esse aqui é zero, se joga para o lado, né? E esses epsilons são diferentes, né? Então esse cara é diferente do outro. E a ideia aqui, então, isso aqui é curioso. Tipo uma lei de Snell, né? Quando você estivesse passando por feixe de luz de um meio para o outro, ele dá uma quebrada, né? Então o campo elétrico, quando você passa de um elétrico para o outro, ele dá uma quebrada. A quebrada é onde é o componente normal, né? Então o componente normal é diferente do meio 1 para o meio 2. Porque o que mantém, aqui se não tem carga, é o D, o deslocamento. Isso aqui é curioso. Porque o deslocamento é o cara que não envolve um meio dielétrico, né? Essa é mais ou menos a ideia. Mas isso aqui não é tudo, né? Você tem outra condição de contorno. Então, quer dizer, isso aqui é uma condição de contorno que você tem que impor. Então, quando você tem problemas com dielétricos, é legal.
Não é aquela brincadeira de condutor que você simplesmente pega lá a densidade, né, de carga, o cara normal, dentro é zero, fora não é zero, porque aqui você vai ter campo de dentro e fora, né? Mas tem que colar desse jeito. Isso aqui é legal. Mas tem outra condição de contorno, que é a parte tangencial, né? Então você está passando o campo para um para o outro, você pode separar esse campo em dois pedaços. Um aqui e outro aqui. Né? Um que está furando e outro que está tangenciando. Então vamos ver a tangencial. A tangencial a gente trabalha com o campo elétrico mesmo. Né? Por quê? Porque um é D e o outro é o E. É por causa da equação que você vai usar. Né? Lá você usa o lei de Gauss. Aqui vamos usar sei lá, do rotacional do E igual a zero. Não lembro qual que é esse, Faraday. Isso. Né? E aí aqui você vai pegar uma espira. Né? Ter clicado. Então aqui vamos pegar uma espira. Né? E aí você vai calcular o circuito. Né? A circulação do campo elétrico nesse cara aqui fechado. Então aqui é um L2, o vetor da esquerda para a direita, aqui o L1 da direita para a esquerda, e os dois têm tamanho L. E aqui tem uma alturazinha H, esse H agora eu vou espremer. Né? Como o rotacional do E é zero, essa integral daqui é zero. Isso aqui é lei de Faraday. Aí quando você tomar o H a zero, agora que você esmagou a circulação aqui, e ficou esse e esse. Né? E a soma dos dois tem que dar zero. Então o campo elétrico na região 1, produto escalar com esse L1, mais o 2 no L2, aqui o campo 2 tem que dar zero. Só que o L1 e o L2 eles são iguais, opostos. Né? Então digamos o L1 é menos L2. Esse L1 é L. Né? Na direção aqui digamos ser tangencial. Então sai um L aqui em evidência. Né? E como é um menos o outro, então aqui é a parte, eu estou tirando tangencial para cá. Né? Então essa parte tangencial aqui, menos a parte tangencial aqui de cima, né, é igual a zero. Ou seja, então, isso vale para o L qualquer, então a parte tangencial é contínua. Né? Assim, porque aqui tem o sinal de menos, assim, mas é porque eu estou pegando o campo elétrico aqui, estou pegando a tangencial dele aqui. Aqui e aqui. Então eu estou falando que essas duas são iguais, né? Porque uma estou calculando para cá e outra para cá. Por isso que tem o sinal de menos. Então beleza. Então o campo elétrico tangencial é sempre contínuo na interface. E a parte normal é sempre descontínuo. Essas aqui são as condições de contorno, quando você tem um dielétrico. E só uma a mais, né? Se esse meio é linear, homogêneo, a lei de Gauss continua sendo a lei de Gauss trocando epsilon por epsilon zero. Ou esse tipo de situação, quero dizer assim, que vale a lei de Poisson, né? Aí você vai... Essa equação diz que o E é um gradiente de φ, menos gradiente de φ. Então, quando o seu problema é descrito por um potencial eletrostático, né, que obedece a lei de tipo equação de Laplace e Poisson, esse cara é uma equação de segunda ordem, então ele também tem que ser contínuo. Então, geralmente, esse aqui seria uma condição, você também pode usar como condição de contorno, que na interface o potencial eletrostático é contínuo. Então, você tem que colar ele. Muitas vezes é mais fácil usar aquele do que esse. Geralmente ele dá a mesma condição. Fala assim, mais uma condição a mais? Não, não precisa. Essas duas aqui são suficientes. Mas eu quero dizer assim, geralmente lá é mais fácil usar a continuidade quando você tem um potencial eletrostático para fazer. Mas muitas vezes ele dá. Esse aqui geralmente é mais chato, porque a tangencial geralmente você ficar derivando θ, se for tipo uma esfera. Né? Mas geralmente ele dá o mesmo resultado. Né? Aqui é um excesso de informação. Né? Mas você pode usar um ou outro que vai resolver o seu problema. Então geralmente geralmente nunca usa esse e usa a continuidade do potencial eletrostático, e geralmente eles dão a mesma informação. E a outra, que é a componente normal, aí resolve o seu problema. Só para ficar marcado aqui que se eu começar a resolver o problema, eu não vou usar essa condição de contorno, eu vou usar a continuidade do potencial eletrostático que eu vou falar. O cara nem falou disso, mas a continuidade também é uma condição de contorno que geralmente se equivale a essa. Né? E foi isso, pessoal. Falou aí, foi o videozinho. A parte de elétrico mesmo acabou. O que falta agora é problema. Né? No próximo vídeo vai ser bem curtinho, né? Vou fazer só o probleminha clássico, padrão, que vai ser uma esfera dielétrica num campo constante, uniforme e constante uniforme. Né? Falou, até o próximo aí, a gente acaba a semana, valeu, fui!